Agora, eu imagino que as pessoas, quando estão numa doença terminal, né, elas vão buscar qualquer coisa, né? É uma situação delicada, quer dizer, é muito Entendo. difícil, sem ser um parente, ou sem ser a própria pessoa, de tentar pensar o que ela está imaginando. Mas o que a gente pode dizer, infelizmente, é que nesse momento, esses tratamentos são ineficazes. E não há nenhuma comprovação, não há nenhum artigo científico publicado comprovando a eficácia daquele tratamento nesse momento. Então, você tem que fazer primeiro testes de segurança e de eficácia para que depois, para que você possa acertar. Claro, até porque com a informação hoje tudo se sabe, né? Tudo que acontece no mundo, imediatamente você sabe, né? Mas você tem que se fazer saber, você Claro. tem que divulgar. Então, Claro. uma das grandes premissas da ciência Exatamente. eu tenho uma descoberta no meu laboratório, eu tenho que submeter essa descoberta aos pares. Eu tenho que fazer com que outros cientistas leiam o que eu fiz e confirmem se de fato é verdade ou não é verdade. Não adianta eu chegar e falar para você, olha, eu estou curando pessoas cadeirantes com célula-tronco. Pode mandar vir ao meu laboratório que eu vou tratar. Peraí, não é assim. Você tem que ter o aval da comunidade científica, da comunidade médica, de que aquilo de fato é eficaz. Então, para isso, você tem que se sujeitar a comitês de ética, a uma série de outros comitês que vão comprovar a eficácia daquele teu tratamento. Agora, professor, outra coisa, há dois tipos de célula, quer dizer, a embrionária e a célula que você tira da própria pessoa, né? Uhum. Aí é outro tipo de tratamento? Sim, então as células-tronco células-tronco são células que são capazes de formar outras células mais diferenciadas ou mais maduras. Então, no começo, todo mundo basicamente era célula-tronco, durante o desenvolvimento, né? Você tem o óvulo fecundado por um espermatozoide, vai dar origem a uma estrutura que é chamada blastocisto, que vai se dividindo e vai dar origem depois ao embrião, ao feto e assim sucessivamente. E essas células, no começo do desenvolvimento, têm capacidade de formar todos os tecidos do corpo, por isso, inclusive, que a gente consegue se desenvolver. Com o passar do tempo, o número dessas células se reduz e se limita a algumas estruturas do nosso corpo adulto. Então, por exemplo, a gente tem células-tronco na medula óssea, que é quem vai estar ajudando a formar o sangue ao longo da nossa vida. A gente tem células-tronco no cérebro, só numa região do cérebro, em duas regiões do cérebro, mas uma delas é a mais importante, pelo menos para a questão da memória, que é o hipocampo. Então, você consegue formar células-tronco durante a tua vida inteira no hipocampo. Isso é uma parte que eu acho muito interessante, porque essas células são formadas e te ajudam a relacionar a memória com um evento temporal. Então, por exemplo, no dia que o Brasil perdeu o último jogo na Copa do Mundo, acho que qualquer um de nós se lembra onde é que a gente estava. Então, você consegue relacionar porque nasceu uma célula-tronco naquele dia. E o legal é que essa neurogênese no hipocampo, ela te ajuda a ter uma boa memória, esse renascimento, né? Esse nascimento de neurônios durante toda a vida. Como é que você consegue aumentar o número de células-tronco? Então, aqui é uma receita para se produzir suas próprias células-tronco. E que eu acho que é um dado muito interessante. O exercício físico. O exercício físico, você fazer uma corrida, algum tipo de atividade física, aumenta o número de neurônios no teu cérebro. Então, isso que acontece. Você consegue ter um desempenho intelectual melhor com o exercício físico. Quer dizer, a ideia do exercício físico melhorar o desempenho cardiovascular, melhorar a rigidez muscular, fato. Mas, além disso, você tem a possibilidade de alterar o teu cérebro. Isso é até interessante. Há alguns anos atrás, o Dalai Lama ele começou a se interessar por essa pesquisa. Então, ele convidou cientistas, inclusive um deles é o Fred Gage, que está vindo no Brasil agora em setembro, para dar uma palestra para ele e para os monges sobre essa questão da formação de neurônios pelo exercício físico, porque justamente é uma dos pilares do budismo, a ideia do que o ambiente modifica a sua mente. Quer dizer, você tem a sua mente sendo modificada por uma atividade externa, por uma atividade física, que não tem nada a ver, entre aspas, com o cérebro, mas que tem. Então é mais uma justificativa para as pessoas se exercitarem. Bom, agora uma coisa que me interessa muita gente. E a questão do envelhecimento? Como é que você vai poder trabalhar sobre isso? Eu acho que uma das minhas motivações para fazer pesquisa é discutir ou rediscutir a questão do envelhecimento, né? Há alguns pesquisadores e pensadores no mundo que hoje em dia tentam discutir que o envelhecimento poderá vir a ser tratado daqui a alguns anos como se fosse uma doença. Quer dizer, o que significa que ele poderá ser evitado. Tá? Então, a gente está falando aqui não é... a pessoa morrer com 100 anos bem, digamos. Né? Sim, morrer com 100 anos bem ou até tentar estender um pouco mais ainda esse processo. Né? Há uma série de resultados na literatura onde se identifica onde é que está
como que surge o envelhecimento, né? Se ele é um processo natural, certamente sim, mas se a gente for pensar atualmente, você pode interferir, né? a gente pode interferir, e o ser humano atual ele já não é natural, se a gente for pensar. Quer dizer, hoje em dia as pessoas vivem até 70, 80 muito bem, e isso não era possível há 50, há 100 anos atrás. Então, isso morreu com 40 anos. Exatamente. Então, a gente já não é mais natural. Então, a discussão, do meu ponto de vista, não é se é natural ou não é. É se a sociedade quer que seja assim e como que isso vai acontecer. Mas eu me lembro que eu acho que não sei se o Leonardo da Vinci ou o Michelangelo morreu com 80 anos, naquela época, 1600 e pouco. Então aí é uma questão genética de uma pessoa, porque Sim, normalmente... sim. Você pega a maioria da população não vai ter morrido com 80 anos. Então eram aqueles... como hoje em dia é o Niemeyer, né? Quer dizer, aquele grupo de centenários que está aumentando na população mundial, só que ele ainda é pequeno comparado com o resto da população. Provavelmente daqui a 30, 40, 50 anos, você vai ter um percentual de pessoas com 100 anos que já vai começar equivalente ao que é hoje em dia a população com 80. Quer dizer, hoje nós vivemos no império da cirurgia plástica, a pessoa faz para segurar o envelhecimento, né? É até natural que se faça, principalmente as mulheres, né? Num certo limite, né? Mas você acha que com a tecnologia, com a biologia, né, e a técnica, provavelmente a pele vai ser reestruturada sem cirurgia? A ideia, quer dizer, a questão da estética, vai ter sempre um papel importante na sociedade, mas eu estou falando mais também da própria qualidade de vida e dos órgãos, do envelhecimento dos órgãos. Né? Claro. Então, quando você entende como que ocorre o processo de envelhecimento e se você pode pensar que talvez no futuro seja possível você utilizar as células-tronco para repor órgãos que estejam se deteriorando com a idade. Um fígado, por exemplo. Um fígado, um coração. Hoje em dia você já consegue, ainda no laboratório, ainda com animais, pegar, por exemplo, um coração, tirar todas as células desse coração, deixar só como se fosse uma carcaça, que seria como se fosse uma matriz, injetar células-tronco ali, formar um novo coração com a mesma estrutura do caso do animal. E aí transplantar esse coração. Então é um coração como se fosse um autotransplante, claro. Porque as células não são tem rejeição. Porque exatamente. Então toda essa área está avançando muito. Então, de fato, eu acho que é interessante pelo menos começar a refletir sobre a possibilidade de você postergar bastante o envelhecimento. Cabe, mais uma vez, à sociedade discutir se ela quer que seja assim ou não. Porque a ciência ela vai estar sempre desafiando os limites da ética. E a sociedade vai ter que sempre, e muito mais agora, avançar essas discussões e não esperar que essas discussões batam na nossa porta quando as pessoas já estão vivendo 100, 200 anos. Quer dizer, essa decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro foi fundamental, né, para que no futuro a gente possa ter esse tipo de... No caso do Supremo Tribunal Federal, aprovando a possibilidade de utilização de embriões humanos para pesquisa com células-tronco embrionárias, foi um marco, primeiro, dessa possibilidade de discussão e de interação entre o que está acontecendo nos laboratórios de pesquisa e o que a sociedade quer para ela. Né? E o que é interessante é que qual era a discussão na época, na ocasião, isso tem 2, 3 anos atrás, era a possibilidade ou não de usar um embrião que estava congelado há mais de 3 anos, mesmo com autorização dos genitores, e que seria eventualmente descartado. Ao invés de ele ser descartado, passar a ser utilizado para a pesquisa. Mas hoje em dia você já está avançando tanto na área de células-tronco... Talvez nem vai precisar. Você nem vai precisar, mas você vai ter outras questões, como é o caso, por exemplo, da chamada reprogramação celular. O que é isso? Então, hoje em dia, essa é uma técnica que surgiu em 2007 no Japão, com um pesquisador chamado Shinya Yamanaka. É uma técnica muito elegante e muito simples. O que ele fez? Ele consegue pegar um pedaço de pele de um ser humano e reprogramar aquela célula, que era a pele, ela passa a ser equivalente a uma célula-tronco embrionária, sem nunca ter vindo de um embrião. E essa célula, ela depois pode ser transformada no neurônio, no tecido do coração, do pulmão, do fígado, que é idêntico ao do doador. Isso ainda não pode ser utilizado em pacientes, precisa de muita pesquisa ainda para se tentar entender se essa célula de fato é idêntica ou não a uma célula embrionária, mas ela abre uma perspectiva de, por exemplo, daqui a alguns anos, você conseguir isolar uma célula da pele de um indivíduo, transformar essa célula numa célula embrionária, lembrando que a célula embrionária pode virar qualquer coisa, inclusive um espermatozoide ou um óvulo, e você pode eventualmente ter um filho biológico legítimo de 2 mulheres, um filho biológico legítimo de 2 homens. Isso é interessante e ao mesmo tempo é uma coisa que choca, né? Porque é uma revolução fantástica. Né? E por isso que a sociedade tem que estar, quanto mais possível, informada sobre os avanços da ciência para que ela esteja preparada para discutir isso. Quer dizer, isso não quer dizer que um homem geraria um filho na sua barriga, ou sim? Não. Nesse caso seria um material genético, seria um filho biológico. Certo.
provavelmente numa terceira Barriga de pessoa. aluguel. Isso. Mas, de qualquer modo, seria um material genético de 2 homens. Isso ainda é uma possibilidade teórica, mas plausível, baseado no que está acontecendo em termos de evolução dessa área. Um outro ponto importante, que talvez valha a pena comentar, toda essa discussão em cima das células embrionárias, vem de, quer dizer, você está destruindo embriões. Essa pesquisa que acabou de ser aprovada agora pelo governo pelo FDA, né, americano, para pesquisa com pessoas que tenham sofrido um acidente, lesão na medula. Quantos embriões você acha que vão ser utilizados nessa pesquisa? Que vão ser para 10 pacientes, no mínimo, fora, se ela funcionar, vai ser aberto para muitos outros pacientes, e toda a pesquisa pré-clínica que foi feita com animais. Sabe quantos embriões foram? Chutaria um número? Não. Um embrião. O que aconteceu? Desse embrião, de uma linhagem, essas células se multiplicam ad infinito, você consegue então gerar material suficiente, primeiro para os testes clínicos e depois agora para testar essas mesmas células nos pacientes. Agora, professor, onde é que fica a religião para um cientista? Claro que tem questões da religião enquanto um movimento histórico que eu não fico feliz, mas isso acontece em qualquer movimento popular ou social.